a gente vai, então, começar a falar um pouquinho de estrutura de DNA e de cromossomos, tá bom? Nós já falamos um pouquinho sobre núcleo na semana retrasada, tá certo? Quando a gente falou sobre biomembranas, tá? Na outra aula, na última, a gente comentou um pouquinho também sobre núcleo por conta do citoesqueleto e da rede de citoesqueleto que segura ali a estrutura da carioteca, tá certo? E hoje, então, a gente vai entrar efetivamente agora em estrutura da molécula de DNA e dos cromossomos. Porque a partir dessa aula de hoje, ela engata certinho com a aula da semana que vem, que a gente já vai entrar justamente na replicação do DNA, na duplicação. Então, assim, apesar de serem aulas distintas, eu vou usar bastante o que a gente vai falar aqui hoje na aula da semana que vem, principalmente na parte de estrutura de DNA, tá certo? Bom, antes da gente começar a falar bastante assim mais sobre a molécula em si, eu queria dar um breve histórico sobre alguns experimentos que foram feitos aqui sobre a maneira como o DNA foi descoberto de ser a molécula responsável pela hereditariedade dos caracteres, porque são alguns experimentos importantes que nós temos aqui, tá bom? O primeiro deles, o que dá aí um, um, uma ideia de que características possam ser transmitidas de organismos para organismos, né, é esse experimento do Griffith em 1928. O que o Griffith fazia? Veja, esse experimento ele era relativamente simples. Ele tinha duas linhagens de bactérias, tá certo? Uma linhagem que é a linhagem S, que é essa vermelha aqui, essa primeira do nosso slide aqui, tá certo? Que ela era virulenta. Era uma bactéria altamente agressiva, né? E toda vez que infectava aqui, então, o rato com essa bactéria aqui, o rato morria, tá certo? Pegava pneumonia e morria. Se você dissecasse aqui o rato, o pulmãozinho dele estava lá um monte dessa bactéria, desse pneumococcus que tem aqui, tá bom? Ele tinha ainda uma segunda linhagem, que essa linhagem não era virulenta. Ou seja, se você infectasse o ratinho com essa segunda linhagem, o sistema imunológico dele dava conta e o ratinho sobrevivia, tá certo? Então, em alguns dos seus experimentos, ele fez uma série de experimentos, né? Essa imagem aqui resume bastante, mas um dos experimentos que ele fez é o seguinte: ele pegou essa linhagem que era virulenta, ele aqueceu esse recipiente, esse líquido onde as bactérias estavam aqui em suspensão, tá certo? De forma que ele matou essas bactérias. E uma vez que ele pegou essas bactérias mortas e infectou o ratinho morreu. Então, o que ele fez? O próximo experimento dele, ele pegou esta linhagem que, quando viva, que quando infectada, deixa o ratinho vivo. E esta linhagem morta, que quando usada para infectar, também deixa o ratinho vivo. Fez um mix das duas, misturou bactérias não virulentas vivas com bactérias virulentas mortas, fez um mix, infectou o ratinho e o ratinho morreu. Aí você pensa, poxa, rapaz, alguma coisa está errada aqui. Eu acho que ele não matou direito essas bactérias, né? É uma possibilidade. Então ele voltou lá, refez o experimento, deixou fervendo por mais tempo até ter certeza que todas essas bactérias estavam mortas, misturou de novo, ainda assim reinfectou e o ratinho morria. E o mais interessante, quando ele vinha aqui, dissecava esse ratinho que morreu e abria os pulmões desse ratinho, ele encontrava um monte de bactérias desta linhagem virulenta
viva, tá certo? Então, isso levantou uma série de questões, principalmente as iniciais a gente já conversou, que seria, será que eu matei todo mundo? Mas mesmo tendo certeza que estava todo mundo morto, de alguma maneira, o sobrenadante desse líquido aqui tinha um princípio transformador que ele conseguia transformar esta linhagem não virulenta numa linhagem virulenta, tá certo? E aí o pessoal ficava na dúvida, porque poderia ser uma série de proteínas que estavam aqui depois do rompimento dessas bactérias, ou os plasmídios de DNA, ou mesmo o DNA nuclear, tá certo? Então, esses aqui foram os primeiros experimentos que indicaram aí que tinha algum tipo de molécula que era capaz de transmitir essas características genéticas de um bicho para o outro, tá? Na sequência, que em 1944, esse trio aqui, ó, o Avery, o MacLeod e o McCarthy, eles fizeram um experimento com aquele mesmo tipo de célula de bactéria S, tá certo? Da virulenta, e eles descobriram, eles provaram que o princípio transformador era o DNA. O que eles fizeram então? Veja, do mesmo jeito que no caso anterior, eles mataram essas bactérias aqui por calor, tá certo? Só que aqui eles fizeram uma coisa que o Griffith não fez. Veja, o Griffith misturava exatamente tudo que tinha aqui, jogava aqui dentro e isso acontecia. O que esses caras fizeram? Eles fizeram a purificação e o fracionamento do que sobrava dessas bactérias mortas, tá certo? Então, eles centrifugavam a diferentes concentrações, a diferentes níveis de rotação, desculpa, e aí eles separaram os polissacarídeos, os lipídios, o RNA, as proteínas e o DNA. E depois de tudo isso separadinho, num frasco eles misturaram aquelas bactérias não virulentas com polissacarídeo e a bactéria continuava a não virulenta. Com lipídio e ela continuava a não virulenta. O RNA com aquela célula continuava não virulenta. Misturava a proteína e ela continuava não virulenta. E finalmente, no momento em que ele mistura o DNA com essas células do tipo R não virulentas, ele transformava estas células em células virulentas do tipo S e que eram capazes de matar os ratinhos, tá certo? Então, nesse experimento, ele meio que demonstra que o DNA é efetivamente esse princípio transformante que que já vinha na dúvida desde então do que acontecia lá desde 1928, tá certo? Bom, aí, ainda assim, o pessoal não estava muito convencido, né? E aí o experimento definitivo veio aqui com esse experimento do Hershey e do Chase. O Hershey não é o chocolate, tá certo? Que foi feito em 1952. O que é que esses caras fizeram? Veja, eles pegaram uma linhagem aqui de bactérias e cresceram essas bactérias aqui, desculpa, uma linhagem de vírus, e eles cresceram esses vírus de acordo com num ambiente em que tinha fósforo radioativo, tá certo? Fósforo é uma molécula que está presente no DNA, né? A gente tem um grupamento fosfato ali em cada um dos nucleotídeos, e fósforo é um elemento muito raro ou quase inexistente em proteínas, tá? Então, de modo que quando eles tiveram as primeiras linhagens dos vírus bacteriófagos aqui que cresceram no meio cheio de fósforo radioativo, esses bacteriófagos eles tinham o DNA radioativo e a cápsula proteica sem emitir radiação, tá bom? Do mesmo jeito, aqui
eles vieram num outro meio de cultura, e eles cresceram aqui, só que em vez do fósforo, eles cresceram com enxofre. O enxofre era altamente radioativo, a molécula radioativa de enxofre aqui, que está presente aí nas proteínas, mas não está presente no DNA. De modo que esses bacteriófagos tinham o capsídeo radioativo e o DNA sem emitir radiação, tá? Aí colocava tudo num Erlenmeyer junto com as bactérias aqui para que esses vírus infectassem as bactérias. E aí, o que eles queriam saber? Eles queriam saber, quando eles misturavam aqui, a ideia era saber o que é que entrava nessas bactérias, porque eles já sabiam que os vírus infectavam as bactérias, mas eles não sabiam se o que entrava era aquele DNA radioativo que está dentro do bacteriófago ou se era o capsídeo, tá bom? Então, o que eles fizeram? Misturaram aqui, deram um tempo para esses vírus se incubarem e infectarem as bactérias, e depois eles centrifugaram tudo aqui de modo que a bactéria fica no fundo, porque ela é mais pesada, tá certo? E os bacteriófagos ficam no sobrenadante. E aí, o que eles descobriram? Que vejam, esse aqui, a radiação, ela estava inteirinha na onde estavam as bactérias. E o sobrenadante, que era onde estava o capsídeo, não tinha nada de radiação. Diferente do outro, que as bactérias, a região do fundo, onde estavam as bactérias, tinha zero de radiação. E o sobrenadante, que é onde estava o capsídeo, ele tinha toda a radiação presente aqui. E quando eles pegaram essas bactérias do fundo e fizeram uma nova rodada sobre a sobrevivência dessas bactérias que já estavam infectadas com esse DNA, esse DNA não radioativo que infectou essas bactérias deu origem a vírus não radioativos. E esse DNA radioativo que tinha infectado essa bactéria deu origem também a vírus radioativos, porque esse DNA radioativo tinha entrado. Tudo bem? Então, aqui, o que a gente tem a partir desse experimento é a prova definitiva de que o DNA era esse princípio transformante e era ele que estava carregando essas informações genéticas para lá e para cá, tá? Bom, aí, mais ou menos por esse período aqui, tem uma série de experimentos acontecendo e uma série de pesquisadores importantes que fizeram aí algumas descobertas que vão culminar lá na frente com a determinação da estrutura de DNA, tá certo? A estrutura da molécula de DNA. Esse cara que está aí na tela, Irving Chargaff, ele era um pesquisador, mas a descoberta dele é o seguinte, que a quantidade de adenina, citosina, timina e guanina que está presente no DNA das diferentes espécies, ela muda de acordo com a espécie estudada. Isso faz sentido, tá certo? Veja, por que um sapo é verde? Por que uma planta faz fotossíntese? Por que uma planária se regenera? Por quê? As grandes diferenças são os genes presentes nos organismos, e esses genes eles têm composições de bases nitrogenadas que são distintas. Então, se nós temos genes diferentes, você concorda comigo que a quantidade de bases ela muda entre um organismo e outro, tá certo? Agora, independente disso, ele enxerga uma regra nessa distribuição de bases nitrogenadas, que é o seguinte: toda vez que você fizer a mensuração da quantidade de adenina, ela é igual à quantidade de timina. E toda vez que você mensura a quantidade de citosina, ela é igual à quantidade de guanina. E essa regrinha se mantém entre todas as espécies estudadas. Então, por mais que as quantidades e as proporções de ACTG mudem entre os organismos, independente do que a gente está falando, A é sempre igual a T e C é sempre igual a G.
A gente tem até aqui depois aí, baseado na estrutura dessas bases nitrogenadas, que essas bases que têm 2 anéis de carbono, que são adenina e guanina, são chamadas hoje em dia de purinas, e timinas e citosinas, que têm um único anel de carbono, são as chamadas pirimidinas, tá certo? Então, se você pegar e somar a quantidade de purinas que você tem num organismo, ela vai ser sempre igual à quantidade de pirimidinas, dando a ideia de que essas bases nitrogenadas, elas estão sempre pareadas, tá certo? Bom, tudo bem até aqui? Vou passando, qualquer coisa vocês vão me parando e me avisando, tá bom? Um segundo passo importante vem aí a partir do trabalho da Rosalind Franklin e do Maurice Wilkins, que envolve a cristalografia do DNA. O que eles fizeram então? Principalmente esse trabalho começa com a Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins entra mais na frente nessa conversa aí. Mas eles conseguiram pegar o DNA e cristalizá-lo, fazer um cristalzinho de DNA e depois eles irradiavam esse cristal com raio-x. E aí eles analisavam o padrão de difração da luz que acontecia de acordo com a irradiação dessas moléculas. E aí ela tira essa linda fotografia aqui, tá certo? E a partir daqui ela descobre, ou ela descreve, olha só, como só você saber ver, hein? A partir daqui ela descreve, que o DNA é uma molécula helicoidal. E ele apresenta 2 tipos de repetições que são constantes. Uma delas a cada 0,34 nanômetros e outra delas a cada 3,4 nanômetros. Tá certo? Enxergaram ali na imagem tudo isso que ela falou? Não? Nem eu. Não tem importância, a gente acredita. É físico, né? Deixa pra lá. Física é outra patamar de abstração na vida, assim. A gente tem que imaginar que viu uma mitocôndria. O cara tem que imaginar que a partir daí o DNA é helicoidal. Brincadeira, pessoal. Patrícia Campana me explicou uma vez como é que ela faz esse cálculo aí. A explicação eu entendi, durou 3 minutos, eu já desentendi e esqueci, tá? Mas tudo bem, vamos seguindo. Bom, então somado tudo isso aí, vem em 1953 Watson e Crick e eles fazem então a descrição da estrutura tridimensional do sal do DNA, tá certo? Então como é que eles tiram aqui? Que o DNA ele é formado por uma dupla hélice, tá? Então você tem uma dupla fita de DNA. Essas cadeias elas são antiparalelas, enquanto uma vai de um lado, a outra vem ao contrário, então elas estão sempre invertidas, tá certo? De modo que essa dupla fita, ela é torcida e ela se torna, então, uma molécula helicoidal e que entre cada nucleotídeo você tem uma distância de 0,34 nanômetros e a cada torção do seu DNA, ou seja, entre uma partezinha aqui e a outra de cima, você tem um espaço de 10 nucleotídeos, dando uma repetição de um padrão de 3,4 nanômetros. Tá certo? Junto com isso, eles ainda juntam a informação que vem do Chargaff, dizendo que nesta dupla fita antiparalela, a adenina sempre se pareia com a timina e a citosina sempre se pareia com a guanina. Tá bom? Então, os caras tiveram... Eu vou botar junto no Moodle, quando eu colocar para vocês essa aula e o exercício de hoje lá, eu vou colocar também o artigo original em que eles descrevem a estrutura do DNA, tá?
É um artigo super simples, ele tem uma página só, mas depois, lá em 1962, é essa junção de informações e essa sacada das fitas serem antiparalelas que fornece a eles aí um prêmio Nobel, né? Em 1962, quem leva o prêmio Nobel aí então é o Watson, o Crick e o Maurice Wilkins. E a Rosalind Franklin, infelizmente, tinha falecido já em 1958 e o Nobel não faz nomeações póstumas, então ela não entra no hall dos laureados aí, mas sem o trabalho dela de cristalografia de DNA que ela começou e o Maurice Wilkins termina, esse desenho da determinação da estrutura tridimensional do DNA não seria possível, né? Hoje eu fui até atrás, quando eu estava preparando a parte dessa aula para vocês aqui, e no discurso do Crick, ele até fala, né, sobre a importância do trabalho da Rosalind Franklin e do tanto que é uma pena ela não ter entrado nessa laureação com ele, tá? Mas fica aí a nossa homenagem a ela. Bom, pessoal, então, partindo daquela informação toda que a gente tem ali, vamos começar agora a descrever um pouquinho os componentes que estão presentes nesse ácido nucleico, tá? Então, todo ácido nucleico vai ter na sua composição 3 tipos de moléculas, tá? A primeira delas, ele tem um grupamento fosfato. Ele também tem um açúcar de 5 carbonos, que pode ser a ribose, que vai ser o açúcar presente na nossa molécula de RNA, ou a 2-desoxirribose, que é o açúcar presente na nossa molécula de DNA, tá certo? Ainda, nós vamos ter 5 tipos de bases nitrogenadas diferentes que vão dar as especificidades. Guanina e adenina, que são as purinas, tá certo? E 3 pirimidinas, a citosina e a timina, então, sendo que timina, citosina, adenina e guanina estão presentes no DNA, e quando a gente está falando de RNA, no lugar da timina, nós vamos ter aqui uma uracila, tá certo? Então, todas essas moléculas são aqui as nossas bases nitrogenadas que vão dar a composição final do nosso DNA. E se você reparar, quando a gente fala assim, olha, uma timina e uma citosina, né? Você pensa que são coisas extremamente diferentes, mas repara, e tudo bem, entre a timina e você vai ter um oxigênio aqui, o CH3 ligado para cá e um hidrogênio do lado de cá, tá? Então, assim, são pequenas mudanças. Veja, entre a timina e a uracila, a única diferença é que aqui você tem um hidrogênio e aqui você tem um CH3, tá certo? Então, são muito leves as mudanças que você tem entre uma molécula e outra, mas que acabam dando uma série de especificidades aí. Veja. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que os açúcares também são extremamente similares. Se você olhar a ribose, então você tem 5 carbonos, tá certo? 1, 2, 3, 4 e o 5 aqui, porque aqui é um oxigênio, tá? E a grande diferença entre as duas é que, veja, aqui no carbono 2, na ribose, a gente tem um grupamento hidroxilo, e na desoxirribose, olha o nome, desoxirribose. O nome completo ainda é 2-desoxirribose, ou seja, no carbono 2 falta um oxigênio. É essa a grande diferença da molécula de DNA para a molécula de RNA, tá certo? Um oxigênio a menos aqui. O grupamento fosfato é o único que é
idêntico em todas as moléculas que a gente vai ter, tá certo? Bom, feito isso, a gente pode pensar que é o seguinte, veja, a nomeação, a montagem do nosso nucleotídeo, ela é sempre no formato que está aqui na tela para vocês, tá certo? Ela tem uma base nitrogenada ligada no carbono 1, e ela vai ter aqui, então, o fosfato ligado no seu carbono 5, tá bom? Então, da nossa pentose. Então, é esse o grande sacada. Isso aqui, veja, é uma molécula de RNA, é um ribonucleotídeo. Por quê? Porque no carbono 2 eu tenho um grupamento hidroxila ao invés de de um hidrogênio, tá certo? Bom, quando a gente está aqui dando uma olhada agora na formação, repare, então aqui, essa molécula são todas de desoxirribonucleotídeos, tá certo? Não tenho o oxigênio em nenhum dos meus carbonos 2, e essa é a carinha da formulação química das minhas 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina e citosina. Obviamente que ela ela tem aí um nome muito mais complexo, tá certo? Mas a gente pode simplesmente ficar aí com a nossa adenina, guanina, timina e citosina, tá? O que é, quando a gente está importante aqui, que eu quero que vocês tenham em mente, e isso é uma informação que a gente vai precisar muito, muito, muito para a nossa próxima aula, quando a gente for falar de duplicação de DNA, tá certo? Para começar, sempre que você vai fazer, você vai olhar, na verdade, a ligação entre dois nucleotídeos, seja ele de DNA, seja ele de RNA, a ligação que acontece aqui, ela é a mesma. Veja, você olhar aqui na nossa molécula de DNA, você vai reparar que eu tenho um CH2OH aqui no meu carbono 5, tá certo? E eu tenho um COH aqui no meu carbono 3. Esses são os carbonos que vão estar envolvidos na ligação de um nucleotídeo no outro. Então, como é que vai acontecer? O meu OH, que está presente aqui no meu carbono 3, ele vai se ligar num oxigênio que vai estar no fosfato, que está ligado no carbono 5, tá certo? E todo nucleotídeo novo, quando for ser inserido nesta cadeia, ele sempre é inserido aqui, ó, no meu carbono 3' OH. Por quê? Esse carbono solta um OH, esse oxigênio libera um hidrogênio, OH mais H vira H2O, tá certo? Então sai uma molécula de água, a gente desidrata a molécula e eu libero uma ligação aqui para ser feita uma ligação covalente e adicionar um novo nucleotídeo. Então, toda vez, isso é importante, toda vez que eu for inserir um novo nucleotídeo na cadeia, eu preciso ter um carbono um carbono 3, ele tem que ter um OH livre, tá certo? Então, é por isso que a gente diz que toda vez que você vai fazer a síntese de uma nova cadeia, seja ela de DNA, seja ela de RNA, ela vai acontecer no sentido do carbono 5 para o carbono 3, tá certo? Então, por quê? Veja, o 5. Onde é que vai entrar o novo? Aqui, no 3. Um 5, um 3. Onde é que vai entrar o novo? Aqui. 5, 3. 5, 3. 5, 3. Tá certo? Então,
Toda vez que você for fazer a adição de novos nucleotídeos, guardem isso, é sempre do carbono 5 para o 3, ou na direção 5 linha, 3 linha, tá certo? Que é a numeração dos carbonos aí, então de 5 para 3. Tudo bem, pessoal? Vou até tirar da tela cheia aqui, que eu quero que vocês respondam aqui para mim no chat se está tudo bem. Deu certo? Deu para compreender esse pedaço? Isso é importante. Eu queria mesmo que vocês tivessem isso muito claro na cabeça de vocês, tá? Porque essa informação, ela é importante para vocês compreenderem a inserção, né, como é que esse DNA está ligado, e também é importante para a gente compreender depois como que acontece a duplicação do DNA e como que isso é usado para a gente fazer sequenciamento de DNA e lá na disciplina 3 que a gente vai ver lá para frente, que é a parte de biologia molecular, tá bom? Beleza. Então, a maior parte respondeu que sim aqui, então eu estou assumindo que vocês entenderam. Então tá, vamos lá. E esse procedimento de 5 para 3, ele é exatamente o mesmo, essa regrinha vale tanto para o DNA quanto para o RNA, tá bom? Sempre de 5 linhas para 3 linhas. Agora, o que acontece? A sacada do Watson e Crick para montar a molécula do DNA, né, que, assim, por exemplo, a ideia do Chargaff, os experimentos do Chargaff já mostravam, né, que você tinha um pareamento, né, porque ele meio que automaticamente te conduz para a ideia de que se você tem A e T sempre em mesmas quantidades, C e G sempre em mesmas quantidades, já te dá mais ou menos uma ideia de que A está sempre ligado com T, C está sempre ligado com G, então você tem duas fitas que são ligadas ali. A sacada do Watson e Crick é justamente quando eles montam aquele modelinho tridimensional em que, com todas as angulações corretas entre as ligações e os ângulos aqui, eles percebem que só é possível você fazer o pareamento de fitas duplas se elas forem antiparalelas, se uma correr para um lado e a outra correr para o outro. Quando eu digo antiparalelas, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, veja aqui, essa fita, ó, se a gente olhar aqui, esse é o carbono 5, então ela está de 5 para 3. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. A outra, repara que o 5' está aqui embaixo, ó. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Então, enquanto uma está correndo para um lado, a outra está correndo para o outro. Tá certo? Elas são, por isso que a gente chama elas de antiparalelas. E o mais interessante é que, dado o posicionamento dessas cadeias, você permite aqui que toda vez que você tenha um pareamento de uma adenina com uma timina, você crie duas pontes de hidrogênio de interação entre elas para que essa dupla fita se mantenha presa, tá certo? Agora, quando você pareia guanina com citosina, repara que os átomos próximos aqui são 3 deles. Então, aqui você vai ter 3 pontes de hidrogênio se formando e segurando para dar estabilidade para essas duas fitas estarem sempre juntas. Tá certo? Essa distância aqui, ó, entre esse hidrogênio e esse oxigênio, ela já é grande demais para que a gente tenha força suficiente para fazer a interação por ponte de hidrogênio aqui, tá bom? Então, esses dois, adenina e timina, você vai ter aí duas pontes de hidrogênio entre elas, guanina e citosina, 3 pontes de hidrogênio entre elas. E repare aqui, ó, que a distância entre os nucleotídeos, entre os átomos aqui, ó, o pessoal tá medindo, elas são medidas em angstrom, tá vendo? Ou seja, coisa micro, minúscula, tá? Muito bem. E aí, esse slide aqui, eu tentei juntar para vocês tudo o que vocês precisam da sacada do pessoal aí. Então, vamos lá. Começando que
O Chargaff tem a adenina, a quantidade de adenina igual a quantidade de timina, quantidade de guanina igual a quantidade de citosina, tá? A Rosalind Franklin, que faz a ideia aí, então, de que essa molécula do sal de DNA, quando cristalizado, ele é em formato de dupla fita, helicoidal, com repetições que acontecem a cada 0,34 nanômetros e 3,4 nanômetros. Bom, pois hoje a gente sabe aí que essas distâncias são um pouquinho mais, né, 3,6 nanômetros aqui, porque dá 10, pouquinho de nucleotídeos aqui. Então é essa aqui, o Watson e Crick juntam todas essas informações e aí a gente vai ter, veja, uma dupla fita com cada fita com as duas fitas antiparalelas, a cada que os nucleotídeos então se pareiam, A com T, C com G, são mantidas estáveis por pontes de hidrogênio formadas entre purinas e pirimidinas aqui, tá certo? E que você tem repetições aí que acontecem a aproximadamente cada 10 nucleotídeos, tá bom? Formando um sulco grande, veja, um espaço grande aqui entre elas, e um espacinho menor. Isso vai se repetindo aí indefinidamente. Tudo bem, pessoal? Podemos tocar esse pedaço aqui, então? Vou olhar lá de novo no chat. Bem, vou assumir que sim. Letícia já deu ok. Mais 2 ok, a gente segue. Pronto, 2, 3. Muito bom. Let's que let's, então. Vamos lá. Bom, veja. Aqui, ó, só para vocês olharem, num esqueminha já de desenho, né, de esquematizado, mas exatamente como é que fica. Então, ó. Isso é importante, hein, pessoal? Na fita, dentro da mesma fita, todas essas interações aqui, elas são feitas por ligações fortes, são ligações covalentes, tá certo? Enquanto a interação entre as fitas, elas são feitas por essas interações mais fracas, que são pontos de hidrogênio. Obviamente que você tem esse monte de interações e isso acaba mantendo as fitas bem estáveis, tá bom? Mas quando você, por exemplo, fornecer aí energia na forma de calor para essa molécula, a primeira coisa que acontece é que essas pontes de hidrogênio se rompem e as duplas fitas se separam, tá bom? Mas temos aí, então, o que vai acontecer. E a grande sacada aqui dos caras as fitas são antiparalelas, do carbono 5 para o carbono 3, uma, enquanto a outra inverte, do 3 para o 5. Tá bom? Muito bem. Bom, em eucariotos, pessoal, agora pensando aqui já em como é que então, aqui é a estrutura micromolecular do DNA, tá certo? Então, como é que fica ali na parte de estrutura mais detalhada. E agora, como é que acontece a organização dos grandes quantidades de DNA que a gente tem nas células, tá bom? Em eucariotos, esse DNA ele é organizado nos nossos cromossomos, tá certo? Então, você vai ver aqui eu vou pensar ainda na atividade que eu vou colocar para vocês no Moodle lá, mas talvez eu passe uma atividade de cariótipo para vocês brincarem aí, porque é uma atividade bem legal. Mas repara, o que vai acontecer? Esses cromossomos, ó, em nós, nos seres humanos, nós temos aí então 46 cromossomos homólogos, sendo que são 22 pares, tá certo?
que eu estou chamando de cromossomos homólogos? Eu tenho 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2, 2 cromossomos número 3, tá certo? E os homólogos são justamente esses cromossomos que são idênticos. Um que veio do meu pai, um que veio da minha mãe, tá? Então, os meus 2 cromossomos número 1, um do meu pai, um da minha mãe, esses são homólogos. Os 2, homólogos. Os cromossomos 3, homólogos. Os cromossomos 4, tá certo? E aí eles são classificados de várias formas. Primeiro, eles são classificados com relação à posição do centrômero, né? Esse estrangulamento aqui que a gente vai ver que é onde o fuso mitótico vai se ligar na hora de fazer a separação e a movimentação dos cromossomos na divisão deles na mitose, tá? Então, eles têm um posicionamento, uma classificação de acordo com a posição. Então, se ele está no meio e forma 2 braços iguais, se ele está deslocado mais para um canto e forma um braço menor e um braço maior, se ele está quase no cantinho aqui, ó, e você não tem quase nada de cromossomo de um lado e muito cromossomo do outro. Tem alguns que são aí que a pontinha já é o próprio centrômero, tá certo? Então, você tem esse tipo de classificação quanto à posição do centrômero. Você tem a classificação por tamanho, né? Então, veja, esses dois aqui têm mais ou menos o centrômero no meio, né? O 1, o 2, o 3. Então, veja, o 1 é maior que o 2 é maior que o 3, né? Então, você faz diversos tipos de classificação desses cromossomos para identificá-los, tá bom? E o mais, ainda assim, né, não é tão simples você só fazer esse tipo de classificação. Então, tem uma série de técnicas citológicas que você usa para você fazer padrões de corar esses cromossomos. Então, se você olhar aqui, ó, repara que cada um desses cromossomos tem um padrão de bandas diferentes. Olha esse cromossomo 1, ó. Ele começa uma parte branca, uma banda preta mais grossa, uma banda branca grossa, uma banda preta mais fina. Olha esse cromossomo 2. Uma banda branca grande, já tem uma banda preta fininha, outra banda branca grande, uma preta grande, tá vendo? Então, esse tipo de coração que você faz, de coloração dos cromossomos, que você faz aí com uma série de técnicas citológicas, que a gente nem é difícil de fazer isso aqui, né? A gente até um dia pode pensar em fazer uma prática dessas lá na EASH, quando a gente puder botar os pés lá de novo, né? E ficar todo mundo aglomeradinho para poder fazer isso aí. Vamos ver se para o segundo semestre a gente consegue organizar isso, tá? Mas você consegue, então, identificar os cromossomos, né? E aí a gente sabe, por exemplo, que nos seres humanos, esses 46 cromossomos que nós temos são 22 pares que são os chamados cromossomos autossômicos, tá certo? Então, que são aí os cromossomos que estão levando as características todas do nosso organismo, que não aquelas relacionadas com a determinação sexual dos organismos, tá bom? Que é função desse último par, do 23º par, que é o par sexual. Então, nós temos aqui o cromossomo X e o cromossomo Y. Repare como eles são de tamanhos muito, muito distintos, tá certo? O X e o Y aí. Essa organização desses cromossomos, desse DNA, para você ter aqui esse padrão, ele é uma associação de DNA, né, com uma série de proteínas, tá? E vão dar origem a uma substância chamada de cromatina, tá? Se essa cromatina tiver mais condensadinha, que em geral são essas bandas mais escuras no cromossomo, a gente chama ela de eucromatina. Se ela tiver menos condensada, que são as bandas branquinhas, aqui a gente chama ela de heterocromatina, tá bom? Dentro do núcleo, você tem aí uma série de proteínas, tá? Que
são proteínas que estão relacionadas a diversas funções e atividades que o DNA desenvolve, né? Então, elas podem ser proteínas relacionadas com o empacotamento do DNA, né? Imagina, ele não fica todo solto, todo descondensado, assim, emaranhando um no outro ali, né? Então, você tem essas proteínas que mantêm o DNA um pouco mais compactado, assim como você tem uma série de outras proteínas vitais ali dentro do núcleo que vão fazer o gene se expressar e fazer o organismo expressar as diferentes características fenotípicas que nós temos, vão fazer a duplicação do DNA. Caso o DNA sofra algum dano, eles vão fazer o reparo disso tudo, tá certo? E aí, só uma última coisinha que que eu não sei se eu não falei, essa fotografia dos nossos cromossomos aqui, né? Esse grande, se a gente fizer uma técnica que a gente para a mitose no meio, né? E depois a gente faz a coração dos cromossomos, quando eu tirar esse núcleo ali e espalhar esses cromossomos, o nome disso aqui, então, é cariótipo, tá? Então, esse aqui é o nosso cariótipo. Nos diferentes organismos, a gente vai ter aí uma série de diferenças no número de cromossomos entre os diferentes organismos. Então, vocês se lembram lá que o Chargaff fez os experimentos e mostrou que a quantidade de adenina, timina, citosina e guanina variava muito entre os diferentes organismos, e a mesma coisa acontece se nós formos comparar aí o número de cromossomos existentes nos diferentes organismos, né? Então aqui estou considerando que aquele DNA todo da bactéria, que é uma coisa circular, né, é um só, mas veja, Drosophila, 8 cromossomos. Esse Red Clover trevo, 14, tá? Ervilha, 14. Fungo, 16. Milho, 20 cromossomos. Sapo, 26. Hidra, 30. A fêmea de Apis mellifera, 32. Raposa, 34. Gato, 38. Rato, 40. Coelho, 42. Rato, mouse é camundongo, rato é aquele ratão, né? Coelho, 44, humanos, 46, galinha, 78, tá certo? Então, veja, a quantidade de cromossomos não está diretamente relacionada com a complexidade do organismo, tá bom? É só como esse DNA se organiza ali dentro do núcleo. Você pode ter espécies muito próximas que têm números diferentes de cromossomos, seja porque você teve alguma junção de cromossomos em algum momento na história evolutiva, seja porque algum cromossomo quebrou e virou 2, tá certo? Tem uma série de possibilidades aí que a gente pode explorar mais para frente. Como aqui no caso desses cervos, tá certo? Olha, você tem aqui essas duas espécies de cervo, o cervo chinês e o cervo indiano. Elas são muito próximos, são aparentadas assim, espécies muito, se você fizer a filogenia delas, elas são muito próximas, tá certo? Mas olha aqui, o chinês tem tudo isso de cromossomos e o indiano tem só esses cromossomos aqui. Mas o que acontece? Veja, esses cromossomos do cervo chinês, eles foram se fundindo. E veja como esses cromossomos são pequenininhos e esses aqui são grandões, tá certo? De modo que se você fizer o pareamento desses cromossomos aqui, então pegar um pedaço desse e pintar, vamos supor, esse daqui de azul, esse daqui de amarelo, esse daqui de verde, você encontra o homólogo deles espalhados nesses cromossomos do cervo indiano, tá certo? Ou seja, é aquilo que eu estava falando, o número de cromossomos não tem nada a ver com a complexidade dos organismos, tá? Bom, se a gente for pensar aqui, então, no nosso cromossomo, a função primordial dele é a de organizar os genes, tá certo?
Se a gente pegar aqui, por exemplo, no nosso, nesse desenho aqui, que é o cromossomo 22, tá certo? Veja, ó, ele vai ter aí 48 milhões de pares de base, tá certo? Que estão organizados aqui no nosso cromossomo 22, que é um dos nossos menores cromossomos, tá certo? Se vocês olharem, lembrarem lá do nosso cariótipo, ó, o maior é o 1, o 22 aqui, ele só não é menor que o 21, tá? Ele é maior que o 21, eu já conto o porquê para vocês. Eu não quero perder o exemplo aqui, né? Mas repara então que ele é um dos nossos menores cromossomos. E aí, o que vai acontecer? Neste nosso cromossomo aqui, ó, a gente vai ter seções dessas sequências de pares de base aqui, que são os nossos genes, tá certo? Então, o que vai acontecer? Veja, a gente tem seções que são de DNA que é expresso, que é responsável por alguma característica, e nós temos também seções que não são expressas, são DNA, pedaços de DNA repetitivos, sequências reguladoras, que tem até um nome bastante grosseiro que o pessoal chama de DNA lixo, né? Hoje em dia a gente tem ouvido menos esse tipo de expressão, mas vocês devem achar por aí ainda, em alguns lugares, essa expressão de DNA lixo, que de lixo não tem nada, tá certo? E aí, se a gente pegar, por exemplo, um único, que a gente está chamando aqui de gene, a gente ainda vai ter pequenas subdivisões nele. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma sequência reguladora, ou seja, aonde um promotor gênico, nós vamos ter aí aceleradores de expressão, que é onde as moléculas de RNA polimerase vão se ligar para que esse gene possa se expressar. Nós vamos ter ainda aqui sequências que a gente vai chamar de exons, sequências que a gente vai chamar de introns, que estão relacionadas com o fato dessa sequência ser ou não ser utilizada para a formação da proteína, tá certo? A gente vai falar disso lá quando a gente for falar de expressão gênica, não é nessa disciplina de agora. E aí a gente, depois disso, a partir dessa sequência que vai ser lida e traduzida numa proteína, essa proteína ainda vai ser dobrada para só então ser funcional, tá certo? Então, se a gente for pegar tudo isso, é só para que a gente tenha, então, a função desse cromossomo é só para que a gente não tenha uma coisa muito grande, né? Imagina que o organismo, por exemplo, o nosso organismo de seres humanos, nós temos aí em torno de 3 bilhões de pares de base, divididinhos aí nos cromossomos, mas para facilitar a organização, migração e processos de mitose e meiose, tá certo? Acho que esse slide não precisa, mas só, olha, então se a gente for pegar o nosso DNA inteiro, veja, isso aqui são estatísticas do genoma humano, tá certo? Então veja, nós temos aí, de comprimento total, se a gente pegasse todos os cromossomos e colocasse um ligadinho no outro, a gente teria 3,2 bilhões de pares de base, tá? Nesse pedaço, nós vamos aí ter aproximadamente 21 mil genes que codificam proteínas, tá? Então, não quer dizer que a gente tem 21 mil proteínas no nosso organismo, tá certo? Quer dizer que a gente tem 21 mil genes que codificam proteínas. O maior deles, ó, tem 2,4 milhões de pares de base. E o tamanho médio desses genes, ele é de 27 mil. Ou seja, se você tem um gene que tem 2,4 milhões de pares de base, 27 mil no pares é a média, você tem genes muito menores, tá certo? Você vai ter genes que têm um único exon, ou seja, ele é lido
e esse único pedacinho é o que ele é o que é traduzido e tudo mais, e você vai ter genes que vão precisar da remoção de vários pedaços de introns. O maior deles tem 178 exons, e a média aí de 10,4. São podem ser exons muito grandes, mas a média deles aí é em torno de 145 pares de base, tá? Você vai ter ainda em torno de 9.000 genes de RNA que não codificam nada. Então, RNA transportador, RNA ribossomal, tá certo? Vão estar nessa conta aí. Em torno de 20.000 pseudogenes, ou seja, genes que foram em algum momento duplicados e mutaram tanto que não são mais traduzidos, então lembram muito o gene original, mas não tem mais função, né? E, bom, mais uma série de coisas aí. Isso a gente fala na aula de evolução de genes e genomas. A gente dá um pulo nesse pedaço, tá bem? Já temos 1 hora de aula aí, só para não incompridar muito. Agora, veja, os cromossomos, eles têm aí uma organização que ela precisa ser adaptada de acordo com o momento em que esse cromossomo, que essa célula está passando, certo? Então veja, se eu estou falando num momento em que a célula precisa a toda hora estar expressando seus genes, precisa ter acesso que os genes fiquem expostos às proteínas ali, às enzimas da RNA polimerase, da DNA polimerase, eu não posso ter esse DNA muito compactado, tá certo? Assim, agora, quando eu for ter, por exemplo, a parte da mitose, eu preciso que esse DNA seja o mais pequenininho possível para que eu consiga fazer a migração sem perdê-lo. E aí, a gente vai ter uma série de proteínas acessórias que vão nos ajudar justamente a fazer essas diferentes formas do DNA ao longo da vida das células, tá certo? Bom, quando a gente pensa em cromossomo, todos eles seguem aí um padrãozinho estrutural que é o mesmo, tá certo? Todo cromossomo tem o que a gente chama de origem de replicação. Em cromossomos aqui, a gente tem até várias origens de replicação no mesmo cromossomo. E é o seguinte, toda vez que você precisar duplicar esse DNA, ele tem que começar de algum lugar, tá certo? E esse lugar, ele não é aleatório. Você tem ali uma sequência específica, que é a sequência que é reconhecida pela DNA polimerase, que é a sequência que é reconhecida pelo grupo de proteínas que vão fazer essa duplicação de DNA, e aí esses pontos de origem, eles estão presentes em todos os cromossomos. Uma outra coisa importante que todo cromossomo tem é essa estrutura que a gente chama de centrômero. O centrômero, ele é uma região de DNA altamente repetitivo, tá certo? Você tem ali uma sequência que ela se repete várias vezes, e essa sequência, ela é associada com um complexo proteico, que aqui no nosso caso aqui, ó, está representado nesse pedacinho do slide aqui, ó, que ele tem uma forte associação com o fuso mitótico. Lembra que a gente estava falando de citoesqueleto na aula passada, que leva o cromossomo para lá, leva o cromossomo para cá? Aqueles moléculas de citoesqueleto, elas vão se juntar aqui nesse complexo proteico e se ligar no cromossomo, de modo que eles vão migrar os cromossomos para os polos, para o centro da célula, para os polos da célula, tá certo? Tudo isso aqui é feito com essa ligação no centrômero, tá? Outra coisa que todo cromossomo tem é o que nós chamamos aqui de telômero. O telômero também são sequências de DNA altamente repetitivo. E eles estão presentes nas pontas dos cromossomos, tá certo? Por quê?
as pontas dos cromossomos, elas são as partes que estão mais sujeitas à degradação. Seja porque é, é a parte mais exposta, tá certo? Ou seja porque o próprio processo de duplicação de DNA, eu vou mostrar para vocês na próxima aula quando a gente falar de duplicação, toda vez que você replicar um DNA, um pedacinho de uma das fitas, ele não é duplicado por uma questão mecânica de onde é que as enzimas se encaixam, tá certo? Então, toda vez que você tem uma mitose, uma duplicação de uma molécula de DNA, você perde uma pontinha, tá? E a função desse telômero é justamente proteger isso aqui. Por quê? Ele tem um monte de sequências de DNA, todas idênticas e repetidas milhares e milhares de vezes. E aí, esse DNA ele não é ele não é expresso em nada, ele não dá origem a nenhuma proteína. De forma que, toda vez que você duplicar esse DNA, se você perder um pedacinho do telômero, isso não afeta em nada a vida da célula, tá certo? Só que, quanto mais velha a célula, ou seja, quanto mais duplicações essa célula já teve ao longo da vida do indivíduo, menor vai ficando o telômero. Isso vai causando, pode chegar um momento em que isso vai ter outras consequências, tá certo? E por fim, você ainda tem uma série de proteínas, tá? Que estão ali associadas, que a gente vai falar agora, daqui para frente, justamente para evitar essa degradação dos cromossomos, que são aí as estonas, tá certo? Então, vamos lá. Ó, vamos continuar aqui no nosso cromossomo 22 como nosso exemplo aqui, tá certo? O nosso cromossomo 22 tem 48 milhões de pares de base, tá? Se você colocar esses 48 milhões de pares de base, um seguidinho no outro, vai dar 1,5 cm de comprimento. 1,5 cm. Vou combinar comigo que uma célula, né, ela é muito menor do que 1,5 cm. Agora veja, o mais interessante é que na mitose, quando esse cromossomo vai migrar para os dois lados da célula, ele tem 2 micrômetros, tá certo? Então, para você ter uma ideia de que, assim, depende, é aquilo que a gente estava falando alguns slides atrás, dependendo da fase da vida da célula, esse cromossomo tem que estar organizado de formas distintas. Que, ó, se ele tem 1,5 cm e ele não se compactasse, a célula precisaria se distanciar pelo menos isso aí para que você não corte nenhum cromossomo na metade quando você estrangular a célula, tá certo? Isso que nós estamos falando do cromossomo 22, que é um dos menores, e não do cromossomo 1, que é aquele cromossomo enorme, tá certo? Então, esse tipo de compactação, ele está dependente dessas proteínas que nós chamamos de proteínas estruturais, que são as estonas, tá? E outras proteínas também, que são as... Pra você ter uma ideia de como a estona é o mais importante, as estruturais são as estonas e as outras são as não estonas, tá certo? Então você já tem uma ideia aí das proteínas que são as mais importantes que nós vamos falar aqui, né? Como é que isso vai funcionar? Veja, essa cromatina no DNA, eu tenho um outro slide aqui que é melhor e eu volto depois para vocês. Ó, como é que ele vai acontecer aqui? Então, eu tenho a minha dupla hélice de DNA, tá certo? Essa dupla hélice, ela vai se enrolar nessas proteínas estonas nesse formato. Então, vem a molécula de DNA, ela dá 2 voltas e meia aqui e depois
vai se enrolando assim, tá certo? De modo que esse DNA aqui, ó, neste momento, veja, então eu tenho aqui DNA, ele se enrola nas estonas, DNA enrolado nas estonas. Ele fica parecido com um colar de contas, um colar de pérolas, tá certo? E aí, essa estrutura aqui, ó, das proteínas estonas com o DNA enroladinho nela, nós damos o nome de nucleossomo, tá certo? Agora, o que eu quero que vocês imaginem aqui? Este é um primeiro nível de compactação. Todo o nosso DNA está assim. Então, veja, você concorda comigo? Que só de eu pegar o DNA, que era linear, e dar 2,5 voltas dele numa estona, eu já diminuí ele em pelo menos aí 2 vezes, umas 2 vezes, só de você enrolar, tá certo? Muito bem. Agora, você faz eu não vou fazer isso não, porque senão meu computador vai desligar. Eu ia pegar o fio aqui para mostrar um exemplo para vocês. Mas, ó, se você torcer um fio e gerar uma certa tensão, a hora que você aproximar, ele se enrola, certo? É mais ou menos esse o segundo nível de compactação. Essas estonas, esses nucleossomos, eles começam a se aproximar. Tem um videozinho que mostra como é que isso é feito daqui a pouco, tá certo? E aí, ele vai deixar de ter essa aparência e vai passar a ter essa aparência aqui. Então, no máximo, enquanto a gente está no núcleo de uma célula que está funcional, ou seja, a célula está desempenhando suas funções de dia a dia, este é o formato em que essas moléculas de DNA vão estar compactadas, tá certo? E aí, veja, como é que é a estrutura deste nucleossomo aqui. A gente pegar aqui, então, veja, temos aqui a nossa molécula de DNA, 2,5 voltas em volta das estonas, tá certo? Então, se a gente pegar daqui até do começo de uma estona, de um nucleossomo, até o começo do outro nucleossomo, nós temos 200 pares de base, tá certo? Então, o que acontece? O que para descrever isso aqui, que o pessoal fez? Eles trataram estas moléculas aqui do nucleossomo com uma nuclease que digere esse DNA que não está associado às estonas, tá certo? De modo que, no fim das contas, a gente tinha só as estonas e o DNA que enrolava elas. Pegaram esses nucleossomos e trataram em grandes concentrações, em altas concentrações de sal. E aí você tem a separação do núcleo, do DNA das estonas. E aí eles chegaram à conclusão, por exemplo, de que você precisa de 146 pares de base para você fazer essas 2,5 voltas nas estonas. E ainda, quando você dissocia a estona, você tem aí que ela é um octâmero de moléculas, formado por 4 proteínas estonas diferentes. Então, você vai ter 2 proteínas H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. E é a junção delas que vai te dar essa proteína estona, e ela é muito cilíndrica assim mesmo, tá certo? As simulações feitas em modelador de proteína, quando junta o octâmero, ele fica com essa carinha cilíndrica mesmo e casa bem com a função dele, que é se enrolar no DNA e conferir uma certa resistência a essa molécula, tá? Se você olhar, esse aqui, ó, é o desenho, tá certo? Ó, você vai ter as proteínas aqui, ó, temos a legenda aqui, ó. A vermelhinha é H2A, a laranja H2B,
a H3 é a verde e a azul é a H4, tá certo? E aí, o que, que vai acontecer? A junção delas deixa um sulco em volta dela. E o que, que acontece? Essas estonas, quando estão dobradas, né, no formato final, elas externam, na parte externa dessas estonas, elas têm um monte de aminoácidos básicos, tá certo? E o DNA, ele é uma molécula ácida. Vou voltar lá atrás, mas veja, aqui na nossa molécula de DNA, ó, repara que a gente sempre tem esse grupamento fosfato com um O menos aqui, tá? Então isso torna essa molécula altamente negativa. E aí esse caráter mais ácido, ele tem uma grande afinidade por essas moléculas mais básicas. E aí você tem um grande afinidade, tá certo? Estou falando aqui 2 voltas e meia, mas não é. Uma 1,7 volta ao redor da estona, tá? Eu estava com o número na cabeça, mas era outro. Então me perdoem lá do 2,5. 1,7 aqui ao redor da estona. E nessa história aqui, ó, é essa molécula, o DNA é essa molécula cinza, tá certo? E repara, nesses espacinhos dos sulcos menores do DNA, você tem uma tendência a ter mais nucleotídeos G e C, tá certo? Para o lado externo. E para o lado interno, mais TT e AA e TA. E isso facilita a ligação desse DNA aqui, ó, nesses sulcos internos, para se ligar nas suas proteínas estonas aqui. E isso faz essa forte associação desse DNA com essas moléculas de estona, tá? Feito isso, o DNA enroladinho ali, ele vai agora se fazer um novo padrão de dobramento, que a gente chama de fita de 30 nanômetros, e esses octâmeros aqui, ó, essas estonas, elas vão se colocar meio que em zigue-zague. E uma coisa interessante que a gente vai ver já já no vídeo é o seguinte: cada uma dessas proteínas estonas aqui, elas têm uns prolongamentos que a gente chama de caudas, tá certo? E o que, que essas caudas fazem? Elas vão se entrelaçando e vão se prendendo de modo que deixa essa estrutura bastante estável, né? E aí, veja, temos ela aqui, a fita de 30, e depois você pode enrolá-la novamente até que você vai ter aí toda aquela compactação saindo daqui para formar o nosso cromossomo. Ó. Então, veja, enquanto a dupla fita de DNA tem de ponta a ponta aqui 2 nanômetros, o nosso cromossomo tem 1.400 nanômetros. Mas aquela molécula, só de você passar por essas etapas de compactação, você tem aí mais de 10.000 vezes o comprimento. Tem até num outro livro que a gente usava antigamente, tem até uma comparação muito legal. Se você pegar o tamanho do DNA, se você alinhar o DNA da célula humana para caber dentro do núcleo, é como se a gente fizesse o seguinte: imagina que o núcleo da nossa célula fosse do tamanho de uma bola de tênis. Você teria que fazer caber ali dentro um fio de 40 quilômetros. É como se a gente pegasse em linha reta, não em linha reta, mas passando pelas marginais ali, saindo da EASH, indo até a USP Butantã, uma linha que tivesse esse comprimento, e aí a gente tivesse que enrolar ela e fazer essa linha caber dentro de uma bola de tênis. Tá certo? Vocês terem uma ideia da dimensão dessa compactação. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo aqui. Eu preciso parar de compartilhar esse pedaço, que eu quero compartilhar outra coisa com vocês agora. E é
essa janelinha do Google aqui e veja. Deixa eu botar isso aqui no silencioso. E é justamente o vídeo. Veja, essa é uma molécula de DNA, tá certo? Que eles estão fazendo uma animação, né? E aqui eles vão mostrar a compactação, primeiro com as estonas, tá? Vai chegando as estonas, vai colocar o octâmero todo, tá vendo? Várias moléculas chegando. Reparem as caudas por aqui, tá certo? Que elas vão fazendo, e o DNA vai se enrolando aqui nessas estonas. Então, você olhar, ó, eu fiz, foi? Só voltar um pouquinho aqui. Repara aqui, ó, então, nessa molécula enroladinha, bonitinha aqui nas estonas e as caudas saindo, tá? É o nosso colar de contas aqui. Então aqui eu tenho o meu nucleossomo, né? E reparem que agora ó, essas caudas começam a interagir para que você tenha essa compactação do nosso molécula de DNA. Percebe como ela fica menor, mais torcidinha? Essa é a tal da fibra de 30 nanômetros, que é a maneira mais comum como o DNA está compactado nas nossas células ativas, tá? E aí ele precisa de uma compactação maior para a gente poder fazer o resto do processo de separação das células. Então, o que vai acontecer quando a gente está entrando na mitose? Ele começa a se enrolar um pouco mais e vai se enrolando, enrolando, vai aí sofrendo uma série de organizações até que a gente vai ter uma coisinha mais ou menos com esta cara, vai. Você percebe então toda isso que vai virar no fim o nosso cromossomo, tá certo? Então a ideia aqui é justamente que você tenha essa compactação nesse nível para que quando você precisar fazer eu tenho que compartilhar de novo, peraí. Quando você precisar fazer depois o transporte desse cromossomo, depois de toda aquela compactação que nós tínhamos no nível anterior, nesse aqui, né? O que vai ser importante nesse pedaço? Quando a gente tiver que fazer o transporte desse cromossomo para os dois lados, os dois polos das células que vão se separar, eles têm que ser pequenos o suficiente para isso, tá certo? A compactação maior desses cromossomos, ou seja, eles vão chegar no nível máximo de compactação quando eles estiverem em metáfase, que a gente vai ver lá na aula de mitose, tá certo? E aí, quando eles estão o mais apertadinhos possível, é que a gente consegue, então, fazer todo o processo de separação. Tem um monte de proteínas envolvidas aí, tá certo? Não são só as estonas. Aí a gente vai ter um grupo de proteínas chamado condensinas, um outro grupo chamado coesinas, e são essas as proteínas, elas são em forma de anel, elas vão se ligando e puxando as partes do DNA para mais próximo para deixar isso mais compactadinho, tá certo? Então, no fim, toda essa compactação do DNA, no fim do fim, ele serve justamente para deixar ele o menor possível, para você ser mais difícil quebrar um pedaço do cromossomo, tá certo? Porque agora ele está todo enroladinho, e mais fácil de você separar essas células no fim da nossa mitose.